Aleluia! Glória a Deus, a paz e graça, queridos e querida amada aí do Senhor, aí nesse dia maravilhoso aí, né, de sexta-feira, onde o Pai vem falar comigo e ao seu coração, cada dia, cada manhã. Seja bem-vinda a mais uma live aí no nosso canal Orar Sem Cessar, né, onde o Pai Celestial vem aí trazer um pouco, né, de um ensinamento, né, sobre nossa vida, como nós devemos nos compor, como nós devemos, né, estar sendo fortalecido aí na palavra do Senhor. A paz e a graça, queridos amados Senhor, a paz e a graça, amorzão, te amo, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te fortaleça por mais um dia de trabalho. Que Deus abençoe a todos que vão estar entrando aí nessa live. Logo em seguida, no final dos comentários do nossa oração, né, da nossa live, eu vou deixando aí uns comentários de agradecimentos, né, pelo momento que vocês passaram aí comigo pela essa manhã, nesse estudo maravilhoso. No resumão, como vocês sabem, hoje vai ser a primeira, segunda e terceira epístola de João. Nós estamos finalizando já o livro, né, da Bíblia, 66 livros. Esse é o antepenúltimo, que é João, e depois nós vamos ter mais dois aí, finalizando aí, terminando em Apocalipse. Amém? Já convido, queridos irmãos amados, que pegue caneta e papel para fazer anotações. Quem tiver com a Bíblia já abrem na primeira epístola de João, né? Logo depois de Pedro, quando nós acabamos o estudo ontem. Quero dizer para vocês o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é longânimo, a longanimidade do Senhor dura de geração a geração. Amém? Quero também pedir, agradecer a Deus esta manhã, porque Deus é bom e Ele faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Pai Celestial tem um plano maravilhoso para mim e para você. E os planos de Deus não falham. Podem parecer que está falhando, mas não falha. Muitas das vezes nós somos pessoas que às vezes não conseguimos enxergar a grandeza do nosso Pai Celestial para conosco. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão longânimo, Ele é tão bondoso, que Ele faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera dele. Basta que eu e você deixamos o Espírito Santo de Deus ministrar todo o tempo ao nosso coração. Deus é bom, querido. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quem não presta ao nosso inimigo, Satanás. Que ele denubre e ele faz armadilhas. Ele faz cada armadilha, queridos. Se nós não estivermos com os nossos ouvidos sensíveis, ouvir a voz do Senhor. Se nós não tivermos com os nossos olhos a despertar, o inimigo vem, ele faz toda uma atrocidade e ele ainda nos faz a gente denubriar, achando graça de toda a situação. Paz e graça, querida linda sobrinha aí, Zildinha Reis, que o Espírito Santo de Deus te abençoe você, tua casa, viu? Seja bem-vinda a mais uma live no nosso canal, Orar Sem Cessar, que o Pai Celestial possa ir almejar, possa atender ao almejado do seu coração. Que Deus possa te fortalecer, querida, a cada dia, a cada manhã. Deus tem um plano sobre a sua vida. Recebe isso, minha querida sobrinha. Amém? E que Deus, queridos, amados, o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos livrando, né? Nos dando livramento. Muitas das vezes é necessário que nós estejamos fortalecidos, alicerçados na palavra do Senhor, para poder suportar e combater o inimigo, que é o nosso adversário, Satanás. Ele sim vem com toda a denubriação, ele vem com todo esse sila, ele traz coisas que possa ser atraente aos nossos olhos, mas que pode nos causar um dano tão grande, irreversível, algo que possa ser impossível a gente conseguir sobressair mediante a tempestade. Então, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração essa manhã. Deixa Deus falar para você. Deus precisa falar conosco, hoje, amanhã e sempre. Amém? Curva a tua cabeça, porque eu quero orar com vocês. Pai de graça, Pai de bondade, eu te peço, Espírito Santo de Deus, essa manhã, que já se caia por terra toda a armadilha de Satanás, Pai. Que se caia por terra, meu Pai, toda a armadilha que o maligno, meu Pai, um dia tentou, ou hoje ainda vem tentando tragar a nossa vida.
Pai celestial, nós pedimos, meu Pai, socorro para as pessoas, Pai, que estão em cativeiro, Pai, aprisionado, Pai, pelo esse adversário inimigo, Satanás, Pai. Esse adversário que muitas das vezes coloca ódio, dor, coloca intriga, coloca confusão. Esse adversário que afasta as pessoas, meu Pai, de nós. Espírito Santo de Deus, salva a nossa família, Pai. Salva o teu povo, Pai, salva a humanidade, Pai, das mãos, meu Pai, do maligno. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai, do nosso coração, Pai. Porque a tua palavra diz que onde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro. Que o meu coração não esteja denubriado, Pai, na maldade, Pai, no rancor, no ódio, sabe, Pai, nas tempestades horrorosas que muitas das vezes Satanás coloca como prato de banquete, Pai. Para que a gente não aprenda a perdoar, para que a gente não aprenda a amar, para que a gente não aprenda a ser grato, Senhor, para que a gente permaneça ingrato, pessoas intolerantes, Pai, mediante a qualquer tomada de decisão. Pessoas que nós permanecemos muitas das vezes nos nossos achismos, nas nossas próprias incorrupçências, achando que sempre nós temos razão de tudo, Pai. Espírito Santo de Deus, esvazia de nós o nosso interior. Tudo que não provém do Senhor, que o Senhor lance por terra agora, Pai. Senhor, usa-nos como teu instrumento, unge a cabeça do teu povo, Pai. Unge a cabeça do teu povo, Senhor. Tira, meu Pai, tudo que não é teu, Pai. Tira tudo que não é teu de nós, Pai. Mas que preencha a tua graça, o teu poder, a tua bondade. Senhor, que bondade, misericórdia, seja sobre nós todos os dias, Pai. Repreendemos, meu Pai, de nós todo o nosso orgulho, todo o nosso eu. Diminua, Senhor, a nós, para que tu cresça, Pai, para que tu cresça sobre nós. Guarde os nossos filhos, Pai, Deus do maior ao menor, Pai. Guarde os nossos familiares, Pai. Guarde a nossa casa, Pai amado. Guarde, Pai, o nosso cônjuge, Pai, o nosso parceiro. Espírito Santo de Deus, sejais conosco e reveste-nos com o teu poder da tua graça. Fortalece-nos a cada dia, a cada manhã. Abre os nossos olhos espirituais para que eles estejam sensíveis, Pai, ao ver, Pai, o que verdadeiramente o Senhor tem para nós. Mas tira também as escamas de espinho, tampando, meu Pai, os nossos ouvidos, para que nós estejamos sensíveis a ouvir a tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, sobre a nossa casa e reina. Nós repreendemos, meu Pai, a entrada de Satanás sobre o nosso lar. Nós repreendemos discórdia sobre o nosso lar. Nós repreendemos intriga, confusão, espírito de heresia sobre o nosso lar. Nós repreendemos a inveja sobre o nosso lar. Nós repreendemos, meu Pai, qualquer tipo de atrocidade que venha, meu Pai, a dar, Pai, grandeza, Pai, aos olhos de Satanás, Pai, e entristecer o teu olhar, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor sejais conosco, hoje, amanhã e sempre. Já lanço, meu Pai, sobre as tuas mãos, Pai, todos os meus familiares, Pai. Já te agradeço pela vida do meu esposo, Joaquim Rafael. Espírito Santo de Deus, sejais com a nossa casa, sejais com os nossos filhos, Pai, com a Milena Maria, com o Gustavo Marcelino, com o Davi Henrique, com a Esther Henrique, meu Pai, com o Lucas Gustavo, Senhor, e a esposa dele e a filhinha dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também já colocamos, meu Pai, sobre a tua casa, minha mãe, que o Espírito Santo do Senhor sejais com ela. Pai, eu repreendo qualquer heresia, qualquer armadilha, qualquer devastação, qualquer espírito imundo de Satanás sobre a vida dela, sobre a casa dela. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor dê o sono do justo para ela cada dia, cada manhã. Pai, que aquele diabo não tenha poder de entrar no lar dela, Pai, e fazer heresia. Senhor, eu entrego a mãe sobre as tuas mãos, para que o Senhor possa, Pai, mudar, Pai, a história dela, Pai. Faça ela, Pai, renascer, Pai, de novo, Pai. Assim, meu Pai, como um dia o Senhor nos fez renascer de novo, Pai. Vai, Espírito Santo de Deus, sobre a casa do meu irmão Sérgio Aparecido e todos os seus familiares, Pai. Trabalha, meu Pai, sobre aquela casa daquele Levítico, Pai. Use a boca dele como boca de instrumento, Senhor, Pai. E repreenda, Pai, e caia por terra, meu Pai, toda dor, toda heresia, toda insatisfação que um dia, meu Pai, foi denubriado sobre o olhar. Espírito Santo de Deus, também entrego a casa do meu irmão Denivan sobre suas mãos, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do Denivan Paulo, abençoe a vida, meu Deus, da
minha cunhada Kátia, abençoe a vida da Meire, do David e o Teozinho, abençoe a vida da Brena, do Diego, da Yasmin e a Yane, em nome do Senhor Jesus. Pai de graça, Pai de amado, entrego sob suas mãos a casa do meu irmão Alessandro e André, o Tailane, Tauana, Igor e Vitor, entrego sob suas mãos também a casa da minha irmã em Cristo, Rosana, o irmão Eliomar, a dona Rosângela, Cauã, Emily, Caio, e também a Alice e todos os familiares do Eliomar e da dona Rosângela, em nome do Senhor Jesus. Entrego a vida da Irislene, Pai, sob suas mãos, com a Tiele, o Tiano e a Grace, Pai, esposo dela, sob suas mãos, o irmão dela, Pai, o Gisley, para que o Senhor possa cuidar dele, do filho dele e de todos os familiares dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai de graça, Pai de bondade, entrego sobre sua vida também as mãos do Eduardo, Aparecido, meu irmão, com a esposa dele, Ariela, com os filhos dele, Daniel, e toda a casa dos familiares da minha cunhada Ariela. Em nome do Senhor Jesus. Entrego também, Pai, a vida do Glaucio, Gustavo, com a Marcelene, minha cunhada, com o Juan, Laurinha, Pai, toda a casa deles, Pai, e também os familiares da minha cunhada Marcelene, a dona Iracema lá em Tuiutaba, junto com o seu Fernando, também a Marisete, com a casa dela, e também a Magna lá em Goiânia, com o esposo e o filhinho dele e os demais filhos do casal. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, seja com meu irmão Anderson, Pai, e com todos os filhos dele, Pai. Já falei pelo Cauã, a Emily, o Caio, mas também vem pelo Miguel, a Nayuri, a Ana Luz, que o Espírito Santo de Deus seja com a Michele Brito, a Ana Luz, lá em Macapá, no estado lá de Amapá, que o Espírito Santo de Deus seja com a irmã da Michele lá em Belém, Pará, a Manuela e sua casa, seus familiares, e as familiares da Michele lá em Macapá. Que o Espírito Santo de Deus abençoe eles a cada dia, a cada manhã. Senhor, também te ofereço, coloco sob suas mãos a vida dos meus cunhados e cunhadas da parte do meu esposo. Que o Senhor abençoe a casa da Ivone e familiares, da Cida e familiares, da Cristina e familiares, do João e familiares, José e familiares, Pedro Lino e familiares, Manuel Messi e familiares, Elias, pai e familiares, em nome do Senhor Jesus. Onde o Elias estiver, que o Senhor sejais com ele, hoje, amanhã e sempre. Abençoe também a vida da Zildinha Reis e seus familiares. Pai, guarde ela estatura e graça, guarde, Pai, o relacionamento dela, fortaleça aquele casal, em nome do Senhor Jesus, fortalece a vida dos filhos dela, Pai, Pai de graça, Pai de amado, eu peço que o Senhor, Pai, sejai com toda a Pirapora, também com toda a cidade de Ituiutaba, Espírito de Deus, sejai com o nosso Uberlândia, abençoe os meus vizinhos da parte de baixo, da Aldélia para baixo, como da parte de cima, da Amanda para cima, a parte de trás da Dona Cleusa, todos os meus vizinhos, meu pai aqui do Baixo Shopping Park. Senhor, nos abençoe, nos proteja, nos dê estatura e graça, fortalece-nos a cada dia, a cada manhã, enche-nos com teu renovo, guarde, Pai, a nossa casa, reveste-nos com a tua armadura e use-nos como bom instrumento. Também quero, Pai, agradecer, Pai, pela vida da Luziene e seus familiares, Isaac Freitas e seus familiares, para a vida da Regina Célia e seus familiares, Alexandra Silva e seus familiares, Espírito Santo de Deus, a Ana Paula e seus familiares e todo mais que entrar, Pai, sobre essa live ou no decorrer desse vídeo. Senhor, sejai com a casa da Franciele e seus familiares. Abençoa a Franciele com o Robson, o Joãozinho, o Debrete, Espírito Santo de Deus, abençoe a vida da dona Eura, da dona Áurea, abençoe também a casa da dona Carme, da Cecília, com Mateus, irmãos dele, em nome do Senhor Jesus, os demais familiares. Pai, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor abençoe os idosos, abençoe também os meus filhos, que já são idosos, meu Pai. Tia Dora, meu Pai, com o tia Jair, tia Luzia, com o tio Luiz, abençoe a Celina, que cuida deles, meu Pai, abençoe, Pai, a tia Tânia e familiares, a tia Maria Divina e familiares, a tia Marta e seus familiares, a tia Ereonite e seus familiares, abençoe meu tio Wilson, Pai, com os seus familiares. Pai, abençoe todos os primos meus, que o Senhor sejais com todos eles, abençoe todo o Uberlândia, abençoe meus amigos e irmãos em Cristo, abençoe toda a nossa igreja Sal da Terra, sejai conosco hoje, amanhã e sempre. Pai, nós não aceitamos que a tua nação, Pai, seja uma nação que caia por terra pela boca e a mão de Satanás. Que Satanás venha destruir, matar sonhos, projetos, nós que prendemos ele, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para que nós sejamos soldados fortes. Assim como Davi
que aparentemente era tão fragelinho, mas que o Senhor usou ele com tanta grandeza, Pai, que o Senhor deu força, coragem, bravura para que ele matasse os leões. Então que nós possamos matar os nossos leões, que nós possamos matar os nossos Golias, que nós possamos, meu Pai, enfrentar gigantes, meu Pai, e que nós temos força para enfrentar esse inimigo, Satanás. Nós repreendemos eles, Pai. Nós repreendemos espírito de morte, espírito de covardia. Nós repreendemos espírito de depressão. Nós repreendemos, meu Pai, sobre essa manhã, Pai, espírito de pobreza, espírito de pensamentos negativos. Espírito Santo de Deus, sejai conosco todo o tempo e reveste-nos com teu poder e tua graça. Pai, o Senhor diz que nós, Pai, recebemos mal porque não sabemos pedir. Mas então nós estamos pedindo, livra-nos, meu Pai, de todo esse mal. Livra-nos, meu Pai, dessa cilada do inimigo e abra o nosso entendimento. Dê a nossa sabedoria, assim como o Senhor deu para Salomão. Em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos conseguir, Pai, sobressair e ter, meu Pai, entendimento pelas tomadas de decisão. E seja o Senhor sempre à frente de todas essas tomadas. Que assim seja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridas e amados Senhor. Amém, minha linda. Que o Espírito Santo de Deus possa aí falar ao nosso coração. Através das pistolas, né, de 1 João, 2 e 3. São as 3 cartas aí de João. Que nós possamos verdadeiramente compreender qual é o plano e o projeto que Deus tem para mim e para você. Amém? Deus é bom todo o tempo. Quem não presta, como eu disse para vocês, é Satanás. Nós devemos ser revestidos todos os dias, todas as manhãs. Nós devemos, no primeiro dia, sempre orar a Deus. Pedir a Ele assim quando nós acordamos. Para que Ele nos fortaleça. Para que Ele nos use como boca de instrumento dEle. Para que Ele possa nos fortalecer mediante a tantas tempestades. Muitas das vezes nós queremos pedir só dinheiro, trabalho, né? Algo que vai saciar o nosso prazer. Mas nós esquecemos de nos revestir. Quando nós esquecemos de revestirmos o nosso corpo interior, então o nosso espírito também fica fraco. A carne, ela já é por si mesma fraca e cai em tentação várias vezes. Se eu e você não nos revestirmos da armadura de Deus, pedir o Espírito Santo de Deus que nos capacita e nos fortaleça, nós não vamos suportar essas adversidades. Porque pedir dinheiro, pedir trabalho, queridos, é muito fácil. O Senhor vai sempre nos acrescentar trabalho, serviço, porque é o desejo dele que nós vivemos pelo suor do nosso trabalho. Mas nós devemos nos revestir, porque o inimigo está ao nosso derredor, tragando, bramando como um leão, para nos tragar, para nos aniquilar e destruir a nossa vida. Quando ele vem dessa forma, ele vem pronto para nos destruir. E ele destrói o nosso relacionamento, se nós não nos vigiarmos. Ele destrói o nosso interior. Ele abala a nossa estrutura. Ele destrói a nossa família. Coloca filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, mãe contra filho, pai contra o esposo, o cônjuge. Muitas das vezes coloca pessoas para denubriar os olhos e colocar traições, porque o diabo ele está pronto é para isso. Ele quer nos aniquilar. Nunca que ele quer nos dar coisa boa. Ele nos proporciona coisa temporária, por momentânea, quero dizer melhor assim, momentânea. O prazer saciável daquela hora, mas logo depois ele se retira para que a gente caia. E o cônjuge ou as pessoas que foram machucadas não conseguem perdoar. Porque ao mesmo tempo que ele nos envenena com essa porção que parece ser tão prazerosa, ele vem e já denubre o outro, para que o outro então toma ódio, rancor e não consiga perdoar. Então, vigie. Se nós devemos vigiar, é o nosso coração. Nós devemos vigiar o nosso coração para que ele não caia em pecado e a tentação. Para que o nosso entendimento não mude. Nunca deixe as pessoas mudarem o teu entendimento. Nunca deixe, sabe, o mal fluir sobre o seu coração. Nunca durma com a tua ira. Nunca durma irado contra o teu cônjuge, contra a tua cônjuge. Porque isso é prato maravilhoso para Satanás. Lá ele joga as porçãozinhas dele para que a gente seja envenenado. Então aí nós cometemos o adultério, cometemos muitas das vezes
sabe, a atrocidade de machucar as pessoas com palavras. Começamos a ser pessoas que proporcionamos de ingratidão e esquecemos de ser grato a tudo. Nós verdadeiramente cegamos os nossos olhos. Então, deixa Deus falar. Deixa Deus falar essa manhã. Se eu e você não nos revestirmos das armas celestiais do Senhor, nós vamos cair nas armadilhas do Satanás e vamos perecer. Então, que Deus abençoe o nosso coração. Abençoe esse tempo que nós vamos ter aí de discernimento, de oração e estudo na palavra do Senhor, para que nós possamos ser revestidos e podermos conseguir sobressair e lutar contra o nosso adversário. Amém? Deus abençoe então. Como eu já tinha pedido no início, a paz e graça para quem foi entrando, que o Espírito Santo de Deus sejais convosco. Então, começa assim a primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vê-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Aleluia. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Isso está lá no primeiro capítulo da carta epístola, do versículo 1 ao 4. Do 5 diante diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vós anunciamos está em que Deus é luz e não há nela treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, a verdade não está com nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só vou dar uma ênfase aqui. Observa que aqui Deus já nos coloca, né? João já faz esse ensinamento, Deus já nos coloca ali para uma reflexão. Se eu e você andarmos em pecado, mentirosos nós somos e dizemos que não temos pecado, de quando nós estávamos, mas já no ventre da nossa mãe, nós somos predestinados a vir sobre essa terra, para que nós aprendamos com os nossos erros, consertamos os nossos maus caminhos. O Senhor, ele busca a noiva no tempo certo. E sobe para ele a noiva adornada. Mas desce para a escuridão a que não conseguiu ser adornada. O Pai Celestial, ele nos deu esse tempo sobre essa terra para que nós tivéssemos comunhão uns para com os outros, para que nós compreendemos de fato qual é o enigma do propósito que ele trouxe nós sobre essa terra. Deus não trouxe eu e você para brincarmos
de sermos milionários, ou para pisar, para sobressair. Não, Deus não trouxe nós para isso. Deus nos trouxe para viver em amor, para aprender a amar. Nós, por si só, já somos miseráveis porque não conseguimos, de fato, compreender a analogia. Observa bem. Eu amo só as pessoas que me fazem o bem. Mas eu não consigo as pessoas que me maltratam. Como eu não estou em pecado. Se algo acontece, observa que eu me iro por facilidade. É uns exemplos que eu estou dando para vocês. Observa que eu estou em casa, às vezes meu filho vai, coloca o copo em cima de um rack que eu não gosto que coloca, porque eu tenho ciúmes do meu rack. E meu filho, ele adora me deixar irritada, vai lá e coloca o copo. Eu já cometi um pecado. O pecado da ira. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar nosso coração essa manhã. Porque Deus fala através da palavra dele, nos exortando e nos ensinando. Se nós viemos sobre essa terra, pecadores nós somos. Caso contrário, nós não teríamos vida. Observe que quando a criança ela não tem pecado, Deus nem permite ela finalizar o tempo dela na terra. Ela vem, ela é gerada no ventre e ela morre. Pronto, já se cumpriu. Por quê? Pecadora ela não era. Então ela já tinha vencido o tempo dela. O pecado era só até ela vir. E ela pagou por isso e foi embora. Entende? Nós devemos termos discernimento para discernir o enigma do Senhor. É por isso que nós viemos sobre essa terra. É para compreendermos que eu tenho que suportar meu irmão. Eu tenho que aprender a perdoar 70 vezes 7. Nem faz mais por dia. Vamos jogar isso por minuto. Porque muitas das vezes, é por minutos as pessoas, por segundo as pessoas nos fazem pecar. Pecar com ira. Então nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar. Nós devemos ser pessoas sensatas quanto a isso. E Deus fala aqui, se você compreender que você está errado e reconciliar, eu vou te perdoar. Você comete um pecado, mas se você se arrepende desse pecado, eu sou suficiente para te perdoar, porque Deus ama o pecador. Ele só vai abominar teu pecado. Claro que ele não vai passar a mão na tua cabeça, aí eu não vou pagar. Não, a consequência do teu pecado tu tem que pagar. Se for na cadeia, na cadeia. Se for, infelizmente, passar por lamaçais, aí casamento destruído, infelizmente vai passar. Até porque Deus precisa tratar o outro também, que foi ofendido, que foi a vítima ou da situação, aquele que foi machucado. Ele precisa ser tratado. Agora, cabe àquele que foi machucado, ele te perdoar e reconciliar e voltar com você, ou ele só te perdoar e seguir, prosseguir o caminho dele. Isso é natural, tá? Deus abomina o pecado. Deus leva o homem e a mulher ao arrependimento, sim. A pessoa tem um direito de escolha. Ele escolheu perdoar, amém. Mas não é porque ele escolheu perdoar que ele vai voltar. Ele pode muito bem perdoar e prosseguir. Dizer, olha, você está perdoado do teu erro, né, que você fez comigo, tá tudo certo. Eu só não vou querer voltar. E essa é uma razão, a pessoa precisa ter uma decisão, ela decide não voltar. E se ela decide não voltar, nós precisamos virar a página. Nós precisamos compreender que Deus tem um plano para todas as coisas. Ninguém pode viver com outro acorrentado se não é uma escolha. Ou se porventura ele perdeu todo a admiração ou a confiança. Tem coisas na vida que não se pode comprar. Nós não compramos confiança. Nós não compramos dignidade. Nós não compramos respeito. Nós não compramos fidelidade. As pessoas se têm. E se não têm, elas perdem a oportunidade. E uma vez perdendo a oportunidade, a outra parte, que é a ofendida, ela pode até nos perdoar, mas ela vai embora. Porque o direito de escolha, ela também pode permanecer. Ela permanecendo, amém. Mas se não, ela vai prosseguir. E aí, cabe a nós a termos, então, uma repostura. E nos redimir dos nossos erros. Pedir perdão a Deus. Pedir perdão a quem nós ofendemos. E prosseguir. Muitas das vezes, a nossa vaidade,
a nossa soberba, sabe? O nosso orgulho. Ele quer falar mais alto. Ele quer falar mais alto. Não, perdoa, não. Mas você vai mesmo ceder? E Deus fica muito triste quando nós não arrependemos das nossas falhas, das nossas fraquezas. Errar é humano. Sim, só nós podemos permanecer. Se permanecermos já não é mais humano. Aí é burrice mesmo. Vocês me perdoam. Aí já é burrice. Eu errei uma vez, eu vou pisar na bola de novo? Não. Eu tenho que me recompor. Eu tenho que me refazer. Eu tenho que voltar de novo uma essência. Eu preciso provar que eu tenho uma integridade. Eu preciso catar minha integridade lá na lama e refazê-la. Porque eu não posso ser uma pessoa que não tem uma integridade. Que as pessoas perdem a confiança de confiar em mim, de estar comigo. Então, relacionamento a dois é a base de confiança. Relacionamento mãe e filhos e pai e filhos é a base da confiança. Se o filho mente pro pai, um dia o pai não vai mais acreditar no filho. E o dia que o filho contar uma verdade ou precisar de um socorro, pode ser que a outra parte não vai acreditar e não vai dar o socorro. Nós só damos o socorro quando verdadeiramente a verdade está à tona. Quando as pessoas mentem demais para nós. Você pode perdoar o que a pessoa fez, mas jamais você vai conseguir ter uma confiança nela de novo. Então, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar. Quando Deus fala do pecado, Ele nos adverte nos ensinando que nós devemos reconciliar, nós devemos nos arrepender, nós devemos, então, prosseguir, sem olhar para o erro e voltar a errar. Então, nós vamos nos refazer. Isso é nascer de novo. Isso é refazer sua integridade. Quando você tem uma postura de prosseguir, mas sem errar, sem olhar para trás. E tendo uma certeza que você precisa voltar à sua dignidade à tona. Amém? Então, deixa Deus falar. Deus é... Já no 2º capítulo, ele dizia assim: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado justo, o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo o do mundo inteiro. Amém? Ora, sabendo que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda as suas palavras, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amando e não vos escrevo, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdade nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz odeia o seu irmão. Até agora está na treva. Aquele que diz, vou repetir, que está na luz e odeia o seu irmão, até agora ele está na treva. Ele não está na luz. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele que, porém, que odeia o seu irmão está na treva e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Do nome de quem? Cristo Jesus, não da Adriana.
Cristo Jesus. Pais, eu vos escrevo. Aí ele corrige nós como pais. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a corruptência da carne, a corruptência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua corruptência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes, que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, que não era nossos. Porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuis unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que é o Cristo? Este é o anticristo. E o que nega o Pai e o Filho, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Se eu e você negarmos Jesus, como nós podemos ter Deus? Se que eles são um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que eu posso dizer que eu estou com Cristo se eu não estou com Deus? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, que eu não toco, se eu não consigo amar meu próximo que me machucou? Então eu não amo a Deus. Então eu não amo Jesus. Então eu não estou com Deus, eu não estou com Jesus. Porque para mim ter tanto ódio, para não amar meu próximo que me bate na cara, ou que me gospe, ou que me ofende, ou que me humilha, como é que eu posso estar com meu Pai, que eu não a vejo, que eu não apego, que eu não abraço Ele todo dia? Que Deus possa aí estar falando ao nosso coração essa manhã. E mais, ele diz assim, só um pouquinho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualdade, o Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E estas é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso o que vós acabou de escrever, e acerca dos que vós procuram enganar. Quando a vós, outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro e não falsos, permaneceis nele, como também ela em vós ensinou. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afaste, envergonhados na sua vinda.
Se sabeis que ele é justo, conheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Isso foi todo o capítulo 2 da primeira epístola de Paulo. E olha que lindo que ele descreveu tudo isso. Ele descreveu como o antigo e o novo mandamento, porque as pessoas achavam que ia existir um novo mandamento. E na verdade era o que sempre seria mantido. Era desde o princípio, aquele mandamento. Muitas das vezes as pessoas distorcem o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, honrar teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem sobre essa terra, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, que se você não ama teu próximo, como é que como é que você pode amar a Deus? Fica meio difícil. Não adulterar, não pecar, não matar, não roubar, não levantar falsos testemunhos. São um dos 10 mandamentos de Deus. Deus, ele nos ensina cada dia, cada manhã, pela palavra dele. Por isso que o bom é nós estudarmos, culminarmos da palavra do Senhor, buscando cada dia, cada manhã um capítulo de Deus na Bíblia e pedindo o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, falar o meu e o seu coração e nos ensinar. Eu sei que muitas das vezes, mesmo nós sendo os conhecedores da palavra, com o passar dos dias, em tempestade e dificuldade que nós passamos, nós esquecemos muito a palavra do Senhor. E não porque nós queremos, é porque nós sobrecarregamos de tantos problemas, de tantas coisas, que nós esquecemos o mais precioso que é Jesus. E esquecemos de estarmos alicerçados em Cristo, para que isso seja uma arma que nos fortalece mediante quando o outro nos pisar, quando o outro nos maltratar, quando o outro levantar falso testemunho contra nós, quando o outro dizer algo que não condiz com a nossa ideologia, o nosso perfil, a nossa integridade. E se nós não sermos vigilantes, nós cometemos pecado. Porque nós ficamos irritados, nós ficamos com orgulho, e a soberba muitas das vezes vai nos encher, e nós vamos querer pisar em cima de quem nos machucou, e isso faz um estrago abominável. Isso não agrada o coração de Deus, mas agrada o coração de Satanás. Por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para aniquilar a amizade, aniquilar o amor, aniquilar o perdão. Ele não gosta de perdão. Ele não gosta. O diabo não gosta de perdão. Ele quer que o mundo acabe em sangue, em morte ao fio da espada. Ele quer que acabe em fogo, em destruição. Mas ele jamais vai concordar com você sorrindo. O sorriso do diabo, ele é temporário. Ele nos faz sorrir temporariamente. Só momentâneo naquele momento. E logo após cai uma tristeza, uma feição abatida, uma cara fechada todo o tempo. Nós temos que ser revestidos. Não que nós devemos ser regalantes todo o tempo, mas nós devemos ser revestidos por Deus. Porque senão nós perdemos muito essa essência do Senhor. E diz mais o Senhor: vede que, olha que João dizia, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haverá de ser, sabendo que quando ele se manifestar seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todos aqueles que praticam o pecado também transgridem a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando.
todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Porque como eu posso permanecer em pecado, dizendo que eu conheço a Cristo? Não. Uma vez eu conheci Jesus, eu fui remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, eu desci sobre aquelas águas, eu entendi de fato que eu sou uma nova criatura. Então os meus pecados já não me pertencem mais. Então Cristo vive em mim. Eu preciso permanecer agora em Cristo. O meu passado foi apagado no mar do esquecimento, assim como eu desci naquelas águas. Mas a minha postura hoje não pode ser a mesma do passado. A Adriana de 2020, ela jamais pode ser a Adriana de 2012. Ela jamais pode ser a Adriana de 2015. Nova criatura se fez. Nós precisamos ser sempre revestidos disso. Buscar sempre de Deus esse aprendizado. E cada vez mais que nós vamos crescendo na palavra do Senhor, nós precisamos mudar a nossa postura. Todo ano nós fazemos uma idade. Eu não posso ser a Adriana de 15 anos. Jamais uma Adriana de 42 pode ser a Adriana de 15 anos. Amém? Nós não podemos ser a pessoa que eu fui lá no passado. Ah, mas lá eu errei, eu pequei contra isso. O seu passado foi lavado. Quem te ajuda todo dia a relembrar é Satanás. O seu passado foi remido quando você desceu. Para que você dá liberdade a Satanás te relembrar do seu passado? Quem relembra o passado é Satanás. Quem acusa, o acusador é Satanás. Você precisa ser revestido das armaduras de Deus para que você possa suportar e não permitir que Satanás te relembre do seu passado. Fala, Satanás, esse passado já foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje eu sou uma nova criatura e criatura me fez, Senhor Jesus. Então eu permaneço em Cristo e Cristo em mim. Se eu declaro que eu permaneço em Cristo, por que eu vou lembrar do passado? Por que eu vou lembrar o tempo que eu era ignorante? Não, agora eu vivo nova criatura, novo ser. Quando eu era criança, eu dava minha birra de criança. Quando eu era adolescente, eu queria viver as coisas de adolescente. Agora, amadurecida estou. Eu vivo como adulto, madura. O mundo é a palavra do Senhor. Se eu pequei na minha adolescência, na minha infância, na minha juventude, hoje eu já não peco mais. Porque Cristo vive em mim. Nós precisamos ser revestidos disso. Nós precisamos parar de vivermos com o passado em nós. Porque se nós vivemos habitolados pelo passado, proporcionar a nos entendermos qual é o plano que Deus tem para mim. Onde é o local que Deus me pôs? Eu vou sair do local que Deus me pôs para descer a sepultura? Para descer a cova do buraco de Satanás? Para quê? Se Deus me pôs para andar ali marchando sobre aquela terra como soldados eleitos dele. Assim, queridos e querida amada do Senhor, Deus nos fez. Deus nos fez. Permanece ligado em Deus, porque Deus ele é soberano para comigo, para com você. Amém? Paz e graça, minha cunha linda, maravilhosa, Michele Brito. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você, abençoe a Aninha, viu? E abençoe todo mundo aí de Macapá, aí, do estado de Amapá. Que Deus abençoe a Manuzinha lá em Belém, no estado do Pará. Que o Espírito Santo de Deus seja sempre conosco. Vamos que vamos. Viu? A paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E mais, queridos. Ainda diz assim o Senhor. Aqui. Todos aqueles que é nascido de Deus. Deixa eu só dar uma voltada aqui, porque eu só me perdi onde eu estava, tá? Então, olha só. Todos aqueles que é nascido de Deus não vivem a prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. É a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aqueles que não amam o seu irmão. Olha, ele nos corrigindo. Se eu não amo o meu irmão, como eu posso ser nascida do Pai? Amém? Nós temos que tomar mais cuidado. Nós nascemos no ventre da nossa mãe. Lembra, quando nós descemos das águas, nós nascemos pela segunda vez.
Porque todo velho criatura Adriana morreu. Agora eu sou nova criatura, nascido de Deus. É isso, né? Amém? Mas, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio, esta está que nós amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E porque o assassinou, porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Eu só para dar uma ênfase, para lembrar um pouquinho rapidamente a história de Caim e Abel. Eva e Adão, quando eles foram expulsos do jardim do Éden, o Senhor disse que Eva viveria da dor de parto. Por isso que nós somos mães. A serpente seria esmagada, pisoteada pelos homens, com os pés, e comeria da poeira da terra. Adão teria que viver com o suor do seu trabalho. Amém? Entendeu? Até aí? Eva e Adão, então, se vestiram, que Deus fez vestidura para eles, expulsou do jardim, colocou um anjo tomando conta do jardim do Éden, então, porque o homem por si só já era pecador, entende aí? Onde eu diz do pecado, que nós nascemos com pecado. Então, Adão engravidou Eva, e Eva teve filhos gêmeos, Caim e Abel. Caim era um homem missioneiro e ofertava para Deus o que sobressaía dele. Caim tinha muito, mas tinha um coração maligno, tá? Invejoso. Caim invejava de Abel. Caim não suportava Abel. Caim desprezava. Porque para Caim, Abel era sempre o privilegiado. Então, Abel era simples, generoso, simpático, amoroso, manso, sabia perdoar, sabia remir, sabia se regenerar. Ele, quando ele percebia com certeza que ele errava, ele se redimia do seu erro. Abel não. Abel era ruim de coração, endurecido, um coração pecaminoso, genioso. Caim era. Então Caim pegou, percebendo que Abel agradava, as ofertas de Abel agradava mais o Senhor. Caim então foi lá e deu cabo da vida de Abel. Caim foi e matou Abel. Deus sabia que Caim já tinha praticado a atrocidade de tirar a vida de Abel. Caim fugiu da presença do Senhor, mas viveu os piores dias que ele pôde passar, correndo, fugindo da sua própria dor, fugindo da marca do sangue que ele arrancou, tirando a vida do seu próprio irmão. Essa é a circunstância. Então, observa que Deus, do princípio, já havia uma rixa de irmão e irmãos. E nós temos que ser revestidos disso para tomar esse cuidado. Porque muitas das vezes, né, já tem essa passagem de Caim e Abel para que os irmãos entendam que temos que ser revestidos. Um, às vezes, quer sobressair mais do que o outro. Se nós não formos revestidos, não formos remidos, lavados por Jesus, a nossa inveja, porque o outro sobressaiu, vai crescer. Assim como a ira de Caim cresceu sobre Abel. Abel foi morto inocentemente, sem saber qual é a ira que seu irmão tinha de você, dele. Porque Caim tinha raiva, que Deus sempre alegrava o coração. Mas Caim não entendia que Abel ofertava tudo que ele tinha de melhor. Ele tirava as primeiras primícias para o Senhor. Caim não. Caim trazia aquela chubusura. Mas Caim tinha muito. E não tirava a primeira. Caim tirava do que sobrejavava ele, do que tinha do decorrer. Era tão ambicioneiro que não sabia agradar o coração de Deus. Sentia inveja por qualquer mínima coisa.
tinha raiva do seu irmão. Olha, como Deus poderia agradar o coração? Do que adiantava ele trazer toda aquela riqueza que ele tinha, se Deus via que o coração dele era soberbo? Do que adianta eu e você ir lá, dizimar e ofertar na casa do Senhor, se o meu coração não está reconciliado com o meu irmão? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar. Eu não posso depositar minha oferta de holocausto ao Senhor, os meus dízimos, se eu primeiro não reconciliar com meu irmão. Eu preciso reconciliar com ele também. Ah, não, Adriana, mas isso aí é só quando eu vou ceiar com o Senhor. Deixa eu te falar. Então tá meio complicado. Eu deito uma porção em dinheiro pro Senhor, porque eu quero mostrar que eu tô em cima da carne seca, mas meu Deus tá vendo que eu não sou capaz de ofertar o perdão. Ai, Senhor, fala, Jeová. Fala conosco. Se eu não sou capaz de ofertar o perdão, como é que eu posso ofertar dinheiro? Se eu não sou capaz de amor pro meu próximo, como é que eu vou ofertar dinheiro? Se eu não sou capaz de ofertar o meu tempo em oração com o Senhor, em prol da vida do que está doente, como eu vou ofertar o dinheiro? Caim era esse. E muitas das vezes nós somos Caim, se nós não nos revestirmos da palavra do Senhor. Sabe, é ter um entendimento. Eu quero, parece que as pessoas me veem dizimando e ofertando para dizer que eu sou top. Isso é vanglória. Eu quero, sabe, sobressair, achar que eu sou tal. Eu faço uma obra para alguém, mas eu quero que todo mundo saiba que eu fiz. O Senhor diz: o que eu faço com a mão direita e a esquerda não pode descobrir. Eu não devo me vangloriar só porque eu fiz. Não. A obra do Senhor tem que ser feita. Mas orando, contando, eu tô fazendo, eu orei por irmão, eu não sei o quê. Não, queridos. Não. Tá errado. Isso é pessoa soberba, avarenta. Pessoa cheia de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar de nós para que Cristo viva em mim e você. Para que Cristo cresça em mim. A mim, fato que a velha criatura morreu. Eu não tenho que me exibir para ninguém. Eu não preciso que ninguém me fale, que não sei o que. Eu não preciso de vanglória dos outros. Toda a honra e toda a glória é dada ao meu Senhor Jesus. Toda palavra, todos os dias que Deus vem trazendo o meu ao seu coração, não é para vangloriar a Adriana, e sim a Jesus. É para testificar que Jesus existe. É para testificar que eu e você precisamos andar segundo os preceitos do Senhor. Nós estamos chegando já quase o final da nossa Bíblia. Pelo menos nós precisamos aprender um pouco de tudo que nós estudamos nesse tempo de pandemia. Deus não trouxe esse estudo por acaso, só para aparecer, ou só para ter curtido, ou só para dizer que não. Foi para você enviar para os outros que estão na mesma situação do que eu e você. Pessoas que muitas das vezes nós não sabemos, porque nós vivemos o nosso próprio eu, nosso próprio umbigo, nossa própria dor, as nossas próprias limitações. Tem pessoas suicidando. Eu e você estamos só olhando pelos nossos problemas. Nós estamos olhando só para as nossas dificuldades, porque talvez o azeite e a farinha acabou na nossa cozinha. Será que Deus não mandou então a providência? Porque eu e você não estamos conseguindo de fato cumprir o almejado sucesso do Senhor, que é falar do amor de Deus para o outro, orar pelo outro, parar de olhar pelos nossos problemas, quem foi que nos machucou, e deixar Jesus agir. Deus tem um louvor que diz que Deus cuida. Deus cuida de mim e cuida de você. Quando nós cuidamos das coisas do Pai, nós precisamos sair dos nossos achismos e deixar Deus cuidar. Aleluia. E mais, diz assim o Senhor para mim e para você. Então, não sabemos que já passamos da morte. Só voltar um pouquinho. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vamos saber que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos nos dar nossa vida pelos irmãos.
Ora, aquele que possui recurso desde o mundo e ver o seu irmão padecer padecer de necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conhecermos que somos de verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do Filho, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não nos dei crédito não nos dei crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos e porque se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E nisso reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Amém? Não procede de Deus. Pelo contrário, este o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já no mundo. Filhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele procede do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisso, reconhecemos que o espírito da verdade é o espírito errado. É do espírito errado. Amados, amemos nós uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus em nós e em haver Deus enviado o seu Filho unigênito no mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor e não em que nos temos amado a Deus, mas em que ele nos amou. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se não amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor em nós nos aperfeiçoa. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto testemunhos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus e Deus permanece nele e ele em Deus, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. Nós somos neste mundo. No amor não existe
medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que o que é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos o seu mandamento, porque este é amor de Deus, que guardemos os nossos mandamentos. Ora, o seu mandamento não são penoso, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser filho de Jesus Cristo, filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Lembra? De Jesus Cristo. Não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois a que dão testemunho no céu, o Pai é a palavra do Espírito Santo. E estes três são os três são o que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num propósito. Se admitimos o testemunho dos homens e o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si testemunho. Tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus os faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho, no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Oh Deus, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto a que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não para a morte. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aqueles que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabendo que somos de Deus, o que o mundo inteiro faz jaz é do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhos, guardai-vos dos idosos. Guardai-vos dos idosos. O presbítero, a senhora eleita, o presbítero, a senhora eleita, os filhos, a quem eu amo, na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem verdade, por causa da verdade que permanecem em nós e conosco.
estará para sempre. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, Senhor, conosco. Em verdade é amor. Já lá na segunda carta, Epístola Paulo, João, quer dizer, diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que anda na verdade e de acordo com o mandamento que recebemos a parte do Pai. E agora peço-te, não como que se escreve mandamentos novos, senão o que tivéssemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os nossos mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e o que andeis em nosso amor. Observa bem que o tempo todo, toda a primeira carta, né, da epístola de João, foi prescrito o amor, né, a intercessão, o poder da intercessão, que o Senhor ensina, né, fala com João para que intercedesse pelos seus, né? Cristo é a verdade de Deus que deve ser adorado. O mundo muitas das vezes querem nos pregar peças ou falar coisas distorcendo a palavra do Senhor e denubriando a gente por qualquer vintém. Mas Deus, ele é bem explícito nas palavras dele. Observe que a fé que vence o mundo. Se eu e você não tiver fé, nós não vamos vencer. Nós vamos vencer os nossos dias maus. Sabe, Deus sempre colocou ali que o tríplice testemunho sobre o Cristo, o triplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantas pessoas deixaram sair sobre isso? Deus, ele sempre foi amor. Deus sempre foi amor. Deus amou seu Filho de tão grande, de tanta maneira, que ele trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo para vir sobre essa terra, andar em forma humana, para morrer por mim e por você. Mas muitas das vezes parece que nós não conseguimos compreender isso. Sabe, esse amor fraternal que Deus tem para conosco. Sabe, e vem muitos falsos ensinadores trazendo palavras, coisas que não condiz com a verdade de Jesus. Mas Deus, ele vem nos ensinando. E olha o que ele diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre seus filhos o que anda na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. E agora, senhoras, peço-te, não como se escreve mandamento novo, senão o que te princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo o seu mandamento. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, que andeis nesse amor. Que andeis nesse amor. Os falsos ensinadores, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, o enganador é o anticristo. Cautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, conversaremos e viva a voz, para que a nossa alegria sejais completa. Os filhos da tua irmã eleita. E o saldo. Paulo, nessa segunda carta, ele prescrevia ali, já quase finalizando, o amor de Cristo, demonstrando que todo o tempo nós teríamos que ser perseverante em oração.
buscando reconciliar e compreender e não deixar que pessoas, falsos anticristo, viessem corromper o nosso coração com algumas palavras que denubriariam a nossa vontade carnal e não espiritual. Que não distorcesse a palavra do Senhor. Ele queria que todo o tempo nós tivéssemos esses entendimentos, para que as pessoas não distorcessem a palavra, que nós fôssemos pessoas que estudassem, buscassem mais esses estudos na Bíblia, para conhecer Jesus face a face. Lá na terceira carta, ele dá essa finalização assim. O presbítero, ele sauda primeiro os presbíteros. Os presbíteros, ao amado Gaio, o quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como a próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andes na verdade. Não tenho maior alegria do que estar e há de ouvir os meus filhos andam na verdade. E ouvir que meus filhos andam na verdade. Depois ele dá um bom exemplo de Gaio. Amados, procede fielmente naquilo que praticas para com irmãos, e isso fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhado-os em jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Porquanto devemos acolher este irmão para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, for-lhe-ei lembranças das obras que ele pratica, proferindo contra, nas palavras, maliciosa. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede o que querem recebê-lo e o expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quando a Demétrio, todo lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. Sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas não tinha que te escrevi. Todavia, não quis fazê-lo como tinta e pena. Pois, em breve, espero ver-te. Então, conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos que saudam os amigos em nome por nome. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, observa bem. Deus, todo o tempo, usou a vida do nosso irmão João para testificar. Em passagem, essa epistola, eu quero só rapidinho colocar aqui quem foi o autor, né? As 3 epístolas fazem parte do Novo Testamento, apesar do autor não ser identificado diretamente algumas partes da igreja, entre eles Clemente e Alexandria, Origem e Tertuliano, nomearam João como autor das cartas. Teria escrita nos anos finais da vida de João, por volta de 80 a 95 anos depois de Cristo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, justo Pai, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Como você viu, nós destrechamos toda a Bíblia. O autor escreve a carta de ser direcionada aos cristãos que estão em risco de serem enganados por falsos mestres. Naquela época, obviamente,
não havia um Novo Testamento completo, onde os crentes podiam consultar. O objetivo era estabelecer a verdade sobre a questão relevante, entre elas a identidade de Jesus Cristo. E como isso responder aos questionamentos desses crentes, fortalecendo a fé e toda a igreja. Foi isso que Paulo queria, fortalecer a fé e toda a igreja. Além disso, João ressaltava que ser cristão também significava admitir os próprios pecados e perdoar e pedir perdão a Deus. E que por meio do amor e do respeito ao Senhor, convivemos em paz uns com os outros. O cristão conquista um importante conhecimento do que é viver de fato como servo de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. E já lá em 2 João, o amor é este, que andemos segundo os mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis neste amor. 2 João, capítulo 1, versículo 6. E esta pequena epístola é dirigida aos membros de uma igreja, onde o autor pede que ame uns aos outros e que tome cuidado com certas doutrinas falsas que estavam sendo espalhadas pelo mundo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, ou não perdemos o que tenha ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina na doutrina de Cristo, não tem Deus, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esses tem tanto o Pai como o Filho. 2 João, capítulo 8, versículo 9. Já na terceira carta de João, não tenho maior alegria do que esta, é de ouvir os meus filhos andam na verdade. Oh, glória. Deus fica tão feliz, né? Quando sabe que eu e você, nós estamos andando segundo é a vontade do Pai. Está lá em 3 João, capítulo 1, versículo 4. Esta pequena pistola é dirigida a Gaio, dirigente de uma igreja. O autor elogia Gaio, condena a oposição de Diotrefes, um líder ditatorial, à frente de uma das igrejas, na província da Ásia. Seu comportamento estava desagradando por se opor a tudo o que o apóstolo e seu evangelho pregava. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem Deus, não tem visto Deus. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11, e fala bem, elogia o bom testemunho de Demétrio. Amém? Glória a Deus. E aqui nós encerramos as 3 cartas de João. Amém? Quando João escreve à igreja. Olha que maravilha. Hoje, Deus falou tanto ao meu e ao seu coração, né? Deus falou conosco. Deus nos ensinou que o amor, ele tem que prevalecer. O perdão tem que ser dado. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser grato e não ingrato. Nós precisamos ser pessoas que dê graça a Deus todo o tempo. Mas para que eu tenha e achar graça e ter essa graça, é necessário que eu consiga amar o meu próximo. Se eu não amo quem eu não vejo, como eu posso amar a Deus? Como você e eu pode amar a Deus? Como? Se nós não vemos Deus e não conseguimos amar o que nos machuca? Perdoa. Perdoar é amar. Perdoar é você se redimir, é você se lavar, é você falar, eu sou filho de Cristo, porque eu consigo perdoar o meu próximo. Mesmo quando ele me bate na cara, mesmo quando ele me gospe, mesmo quando ele me ofende, mesmo quando ele levanta falsos testemunhos, mesmo quando ele me humilha. Deixa eu te falar, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração.
Deixa Deus falar. Deus tem tantas coisas para mim, para você. Deus quer falar através da Bíblia, comigo e com você. Tá se encerrando. E olha que bom. Deus é amor. Deus é amor. Ele guarda, Ele protege a nossa vida. Ele zela por nós. Então, que essas três cartas da pistola de João tenha caído como uma luva no seu e no meu coração. E que no decorrer desse dia nós possamos culminar dessa palavra, pedindo a Deus sabedoria e graça para nos ensinar cada dia, cada manhã. Amanhã nós temos um estudo no livro de Judas. Judas é só um capítulo. É só um capítulo mesmo, que eu já conferi aqui, tá? Na Bíblia. Um capítulinho que nós vamos falar amanhã de Judas. Ai, ele deve ter mais para falar, né? E depois nós vamos entrar no tal sonhado tempo, que é o fim dos tempos, né? Apocalipse. A Bíblia. Amém? Olha, Deus abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você. E te traz uma paz. Que esse dia de hoje seja um dia abençoado, Senhor, para você, para mim, para todos nós. Que Deus tenha falando cada vez mais, que Ele venha combinando nós em palavra, e que essa palavra caia em terra fértil do seu coração. Aonde sejais multiplicado 100 por 1. Deus, Ele é amor, todo o tempo Ele nos ama. Deus tem grandes planos para mim e para você. Deus jamais vai permitir o impossível não acontecer. Ele jamais não vai permitir. Deus vai permitir o impossível acontecer sobre mim, sobre sua vida. Lembram, tem um canto que fala assim, ó, vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aí. O Senhor vai nos dar um milagre. Hoje o nosso milagre vai acontecer. Receba da mão do Senhor o milagre de Deus. Porque lembra, Deus, Ele é amor e Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Amém? Eu amo vocês. Fiquem em paz. Deus abençoe. Até amanhã. A paz e a graça. E logo em seguida eu vou agradecer a todos que entraram nessa live, os que fizeram parte em um tempo aí. Eu sei que hoje o vídeo foi muito longo, mas ó, paz e graça.